E aí, meu povo, beleza? Cara, um abraço pra você, um abraço pra você que tá ligado com a gente nessa transmissão sensacional. Vamos avaliar aí o Campeonato Carioca, né? Campeonato Carioca, Campeonato Carioca, é difícil de ganhar, hein? O campeonato difícil, pra alguns, né? Pra outros nem tanto, né? Pra outros nem faz tanta diferença. Bom, o fato é que estamos na rodada de número 9, encerrada a rodada de número 9, não, né? Começou hoje, sábado, dia 8 de fevereiro. Teve Fla-Flu, né? Teve Fla-Flu, rapaz, olha aí, Fla-Flu. Nelson Rodrigues. Engraçado que o Nelson Rodrigues era irmão do Mário Filho. Nelson Rodrigues. E disse que o primeiro Fla-Flu aconteceu 15 minutos antes do nada. Grande Mário, grande Nelson Rodrigues. Cronista, jornalista, escritor. E tricolor, né? E o Flusão, Fla-Flu hoje, dizem que foi um Flamengo e Fluminense morno, né? Eu ainda assisti. Mas o jogo foi ruim, hein? 0x0 geralmente não é um jogo bom, né? Às vezes tem 0x0 que sai dessa linha aí de pensamento, né? Dessa regra, mas foi um joguinho chato. O Fluminense 0, o Flamengo também 0, algumas possibilidades, algumas chances de gol. Teve o Fábio que teve trabalho ainda, né? Mas acabou 0x0. Tá difícil pro Flusão, hein? Tá difícil pro Fluminense, que vem de uma vitória sobre o Vasco, mas não conseguiu também vencer Vasco, vencer Flamengo. Na sequência seria meio difícil. Bom, tivemos também Boa Vista e Portuguesa, 2x2. Aquela coisa que eu falo, né? Os pequenos do Rio sempre encontram mais dificuldade. Parece que nos outros menores, né? Time pequeno com time pequeno encontra mais dificuldade. Não segura no ninguém solta a mão de ninguém, né? Boa Vista 2, Portuguesa também 2. Esses foram os jogos de hoje, né? Rodada de número 9. Esses jogos aí, Boa Vista e Portuguesa, 2x2, Flamengo e Fluminense 0x0. Amanhã vamos ter Maricá e Bangu, jogo que pode mexer com a classificação no G4, né? O Maricá, que por um bom tempo liderou a competição, agora está fora do G4 momentaneamente. E o Botafogo, que pode entrar também no grupo dos 4. Botafogo e Madureira jogam amanhã. Volta Redonda e Nova Iguaçu, também jogo que mexe aí, porque o Volta Redonda é o líder, né? O Nova Iguaçu também pode entrar no G4. Se entrar, vai sair alguém. Na segunda-feira tem Sampaio Correia e Vasco da Gama também, confronto diretaço, hein? Confronto diretaço aí na classificação. Vamos para a classificação para a gente ver. Classificação do Campeonato Carioca, como é que tá a situação? De momento, o Volta Redonda tá surpreendendo, hein? Olha o Voltaço aí, hein? Voltaço não tá de brincadeira não, Volta Redonda. Você tá pensando o quê? É cavalo paraguaio, é? Nada disso. Volta Redonda continua firme e forte. Eu acho que dificilmente vai sair daí desse G4, hein? Tá difícil para os 4 grandes figurarem aí nesse G4. Fluminense talvez não dê para entrar, tá com 11 pontos apenas. Bom, Volta Redonda lidera com 16 pontos, 8 jogos. Flamengo é o segundo com 14 pontos, 8 partidas. O Vasco aparece em terceiro com 13 pontos em 8 jogos. O Botafogo é o quarto com 12 pontos em 7 jogos. Falei que o Botafogo poderia entrar, mas o Botafogo já está no G4. O jogo do Vasco é importante demais porque é contra o Sampaio Corrêa, né? Sampaio Corrêa está com 12 pontos, confronto direto. O Vasco não pode nem sonhar em perder esse jogo, porque depois tem clássico, né? Contra o Flamengo, depois tem Botafogo. O Vasco precisa desesperadamente dessa vitória para fazer 16 pontos e aí tentar um pontinho ou 2 nesses clássicos que faltam aí. Com relação ao Botafogo, vai jogar, né? O Botafogo vencendo vai a 15, assume a segunda colocação e puxa o Vasco para o quarto. Depois então o Vasco deve jogar contra o Sampaio Corrêa nessa situação aí de G4 ou mesmo fora dele. Caso o Nova Iguaçu vença seu jogo, pode tirar o Vasco do G4 em caso de vitórias de Botafogo e de Nova Iguaçu. O Vasco sairia aí do G4 da competição, pelo menos porque joga só na segunda-feira, né? Depois temos aí Nova Iguaçu em sexto com 12 pontos, sétimo Maricá tem 11, oitavo Fluminense 11, nono Boa Vista 10 pontos, décimo Madureira 9 pontos, 11º Portuguesa 7 pontos e o Bangu só tem 3 pontinhos, só cai um time, rapaz. E o Bangu tá caindo, rapaz, não ganhou de ninguém o Bangu, que coisa, hein?
Que situação, que situação. O Verratti confirmando a sua categoria, né? Mais uma vez artilheiro da competição com 5 gols. Em segundo, o Germancano com 4. Olha aí, 2 argentinos já em fim de carreira, sendo os artilheiros do campeonato carioca. Bom, vamos para outra rodada. Para outra rodada, né? Essa rodada de número 9, portanto, tem jogos muito importantes para acontecer. Botafogo e Madureira. Botafogo, se der a lógica, deve vencer e vai para a segunda colocação. Tem Maricá e Bangu, o desesperado aí do Bangu enfrentando o Maricá. Olha o Maricá, vamos dar uma olhada. Maricá e Nova Iguaçu. Maricá e Nova Iguaçu, a situação dessas equipes que podem entrar também no G4. O Maricá tem 11, pode ir a 14. O Maricá pode ir a 14. E o Nova Iguaçu tem 12, pode ir a 15. Aí bagunça de vez tudo aqui, hein? Pressiona o Vasco, pressiona o Botafogo. Botafogo e Vasco precisam vencer os seus jogos para não sair do G4, para não depender de ninguém, né? Se bem que o Botafogo ainda tem um jogo a menos, então não é momento mais de vacilar, senão vai ficar de fora. Se vacilar, agora vai ficar de fora. Importante é a vitória do Vasco. O Vasco precisa vencer o Sampaio Corrêa, não tem outro resultado pro Vasco, hein? Não tem outro resultado. O Flamengo vai ter esse jogo atrasado aí do Flamengo com o Botafogo. Vai ser na quarta-feira, agora dia 12. A outra rodada, a de número 10, tem Flamengo e Vasco. Por isso que pro Vasco é importantíssimo vencer esse jogo contra o Sampaio Corrêa. Flamengo e Vasco no sábado, de hoje a 8. Vai ter Bangu e Madureira, Boa Vista e Botafogo, Sampaio Corrêa e Volta Redonda, Fluminense e Nova Iguaçu, Portuguesa e Maricá. A rodada final, rodada 11, tem Flamengo e Maricá, Vasco e Botafogo, Nova Iguaçu e Madureira, Fluminense e Bangu, Sampaio Corrêa e Volta Redonda e Boa Vista. Então, para Vasco, a situação do Vasco tem que vencer. O Vasco não pode tropeçar contra o Sampaio Corrêa. O Botafogo também não pode tropeçar contra o Madureira. Vencendo esses jogos, no clássico aí vai ter o Botafogo, vai ter o Flamengo e o Vasco. O Vasco vai ter Flamengo e Botafogo. Então não tem mais o que brincar, não tem mais. Talvez sobre para um dos dois aí. Vamos ver, eu tô curioso para saber, muito curioso para saber com relação à classificação, né? Para termos aí o Fluminense é bem pouco provável. Será que vamos ter Flamengo, Vasco e Botafogo aí? Nesse momento teríamos Volta Redonda e Botafogo, Flamengo e Vasco nas semifinais. E o Volta Redonda seria campeão da Taça Guanabara, né? Faz tempo que isso aconteceu, né? 2007, né? O Volta Redonda tinha um Túlio Maravilha, eu lembro. 2005, né? Perdeu para o Fluminense na final. Será que teremos condições de ver um time do interior aí ser campeão? Pelo menos da Taça Guanabara tá se encaminhando, hein? A turma começou com o time sub-20, estava na pré-temporada. Depois não deu pra correr atrás não, hein? Deu não. Mas vamos lá. Ó, se você não é inscrito aí, se inscreve no canal, dá aquela força, beleza? Muita gente entra por um ouvido e sai pelo outro, mas você é diferente. Você vai se inscrever e vai compartilhar, vai curtir aí. E dizer pra mim, será que temos condições aí? Será que tem uma surpresa? Ou vai dar lógica aí, Flamengo ou Botafogo, campeão carioca, né? Vamos ver, o Vasco corre por fora, mas não pode bobear. O Fluminense precisa de muitos resultados aí, não pode mais perder ponto. O Fluminense pode chegar a 17 pontos, Fluminense, né? E ter que torcer por tropeços aí, né? Vamos aguardar aí, tá bem curioso, tá bem legal de ver. Tá bem disputado esse final aí do Campeonato Carioca, né? Vai lá. Esquece de se inscrever não, hein? Valeu!